Olá, turma! Como estão todos vocês? Continuando a nossa série de aulas da disciplina de Hardware 2 sobre sistemas operacionais, nessa quarta aula, nós temos como objetivo identificar o contexto e os estados de um processo, entender a execução de um programa, descrever os recursos de hardware que necessita para ser executado, e vai conhecer também sobre o que é escalonamento, né? E vamos aprofundar os pontos importantes que foram destaques nas aulas anteriores dessa disciplina, através de perguntas e respostas, que vão preparar você para responder às avaliações posteriormente. Vamos iniciar com algumas definições. Então, o que é um programa de computador? É um texto com uma série de instruções. Essas instruções são definidas a partir de linguagens utilizadas, né? Cada linguagem de programação tem a sua estrutura de trabalho, tem as suas regras, que nos cabe seguir essas regras para que haja interação. Vamos fazer uma analogia com um programa de computador que nada mais é do que uma receita de bolo, por exemplo. O que vai precisar? Né? Primeiro, vai fazer uma lista de ingredientes. Então, no caso do programa, quando vai definir, no caso, quais são as variáveis que serão utilizadas, né? Definir o tamanho dessas variáveis. Lá na receita de bolo, você tem que saber quais os ingredientes e a quantidade que cada ingrediente precisa, né? Depois, não tem modo de preparo. Então, ali nós temos as instruções dos produtos que nós vamos misturar para atingir um objetivo, ou seja, o preparo de uma massa de bolo. Então, no caso do texto para a programação, nós temos as instruções pertinentes ao que vai ser definido, né, posteriormente. Quando a gente faz essa analogia da receita de bolo, a linguagem de programação fica similar à maneira de levantar os dados, pois definindo o que você vai utilizar, os componentes e a lista em qual momento e como esses componentes serão utilizados, a partir daí você tem o programa de computador, certo? Seguindo, nós vamos ver mais como que é um processo. No caso, o que é um processo? Quando você executa uma ação, você está executando um processo. Então, a execução de um programa dentro de um ambiente fornecido pelo sistema operacional, os recursos que o sistema operacional usa para executar o programa são a memória, tempo de processador e espaço em disco. Então, nós vimos aqui que um processo é uma execução de um programa. A partir do momento que você utilizou aquela linguagem de programação para definir todas as instruções, as regras, e descreveu ali o seu programa, exatamente o que você queria que ele realizasse, o que vai acontecer? O sistema operacional ele vai fazer a leitura dessas instruções. Aí ele vai verificar se a máquina possui os recursos adequados para realizar as instruções e, finalmente, ele vai liberar o acesso. Ou seja, você vai identificar que o seu programa está em execução. Para isso, o sistema operacional vai dar uma olhada no sistema computacional. Será que a memória tem memória suficiente para executar o programa? E o tempo de processador é pouco? Será se nós temos espaço em disco para que os dados que foram gerados a partir da execução desse programa vai dar para armazenar em disco? Então, o sistema operacional ele faz toda essa abordagem. E tem outra situação. Quando a gente fala em processo, vamos imaginar você na sua empresa, por exemplo. Você executa uma tarefa na sua empresa. Na sua empresa, ela possui outros setores. E cada setor executa tarefas distintas, mas todos com um único propósito, que é exatamente oferecer à clientela, né, aos seus clientes, um serviço ou vários serviços, né? Então, para que aquele serviço seja executado de uma forma eficiente e que apresente qualidade, todos os setores, eles trabalham em sincronia. E aí nós temos o quê? Essa atividade que você executa, em princípio, que parece ser isolada, mas se a gente olhar no contexto geral da empresa, são totalmente sincronizadas, né? Então, você tem aí o processo.
Ou seja, os processos nada mais são do que as ações realizadas pelo sistema operacional computacional, né? Então, as tarefas que são executadas por você é um processo. Vamos conhecer as etapas de um processo. Existe, em total, 6 etapas. A primeira etapa, para dar início a um processo, é como vamos mostrar no próximo slide. Etapas de um processo. Definir a linguagem de programação. Primeira coisa, né? Definir a linguagem de programação. Qual é a linguagem que vou usar para desenvolver a minha aplicação? Nós temos várias, né? Como exemplo, C++, SQL, PHP, Java, C#. Então, a primeira coisa, para você interagir com o seu computador, vai ser necessário você trabalhar em um sistema computacional, ou seja, desenvolver uma aplicação. A segunda coisa é escrever o programa em um editor de texto, como mostramos aqui a imagem de programa. Você, consequentemente, vai ter que escrever esse programa em uma daquelas linguagens. Elas disponibilizam para nós um editor de texto em seu próprio ambiente. Por exemplo, esse programa que eu estou usando, por exemplo, aqui que eu mostrei, que é o Dev C++. Então, ele é um ambiente muito simples para que o iniciante consiga começar a dar início, a desenvolver os seus primeiros aplicativos. Então, a segunda fase é definir o editor de texto, que ele nos proporcionou. Vamos ver a terceira fase. A terceira fase é salvar no disco. Então, eu devo definir dentro da minha estrutura computacional onde será salvo, qual é a pasta, qual é o endereço que será salvo, ou se ele vai ficar em rede externamente ou localmente. Então, isso é importante. Porque quando passamos para a quarta etapa, né, nós temos que fazer o processo de compilar, né? Na realidade, é o seguinte, o programa ainda não foi finalizado, porque ele precisa ser preparado, convertido para que a máquina consiga entender o que você fez. Então, nesse caso, esse programa o programa vai ler o arquivo original, né, o código-fonte, e verificar se os comandos estão corretos, que nós chamamos isso de pré-compilação. Um ponto e vírgula, eles fazem toda a diferença, né? Uma posição errada de um caractere faz muita diferença no programa computacional. Depois, nós temos a quinta etapa. A quinta etapa gera e salva um texto codificado em linguagem de máquina. Aí, nesse caso, o programa original ele foi transformado em uma série de linhas contendo somente 0 e 1s. Cada linha é uma instrução em linguagem de máquina, o código binário, que será codificado e executada pelo processador. Feito isso, você já está quase finalizando o processo todo, faltando apenas a sexta etapa, que é o ligador, ele vai adicionar as funções declaradas no código-fonte, a chamada de sistemas chamadas de sistemas que é a mesma coisa que ligar. Esses blocos de código, eles geram o programa executável. Essas chamadas de sistemas, elas são rotinas do sistema operacional para o acesso de hardware. Ou seja, você já faz um programa de um computador e, de repente, em algum momento, você precisa emitir um relatório. O que você precisou? Precisou de uma saída. Você precisou de um dispositivo de saída. Então, o sistema computacional, ele tem que ser preparado para entender isso. Mas quem gerencia isso mesmo é o sistema operacional. Então, você emite o comando, o sistema operacional já reservou uma área, lembra disso nas outras aulas? Da memória do computador, já verificou se tem todos os recursos disponíveis e, a partir daí, ele vai executar o que você solicitou. Por isso que, às vezes, a gente espera um pouquinho, né? Aí, o sistema, ele não responde, por exemplo. A gente espera mais um pouquinho. Mas ele está trabalhando. Não é assim que funciona? E, em seguida, é executado um aplicativo criado que tem a extensão exe, de executável. Exemplo, abrir uma janela no monitor ou escrever um caractere na tela.
conforme solicitado no programa, que agora está em formato na linguagem UCP, por exemplo. Os programas, eles são normalmente armazenados na memória secundária, né? Um pendrive, HD externo, etc. Ou memória de massa, né? Para que o programa seja executado, ele deve estar na memória principal. Nós vamos ver o cenário de execução de um processo. Todas essas informações estão na sua apostila. Vamos para o slide, próximo slide. Vamos acompanhar aqui o cenário de uma execução. Observem as setas verdes, né? Primeira coisa, o programa salvo, né, com a extensão exe. Ele está armazenado no disco rígido, né? Aí, ao executar o programa, o que pode acontecer? O sistema operacional, ele reserva, então, uma área na memória principal, né, que é o programa, para que o programa executável seja rodado, e também para os dados, né, que serão criados, né, os dados serão criados e processados. E, além disso tudo, ele pode carregar o bloco de controle do processo BCP, a estrutura de onde serão armazenados todos os dados necessários para o controle da execução do processo. Isso aqui está explicando o que faz após executar o programa, né? E depois, a próxima seta, o sistema operacional ele transfere o programa para a memória principal. A memória principal, né, que é onde o programa fica aguardando o chamado do sistema operacional para ser executado. Em seguida, o sistema operacional ele transfere para o CP, vai acompanhando a setinha verde. Carrega o registrador, contador de programa, né, que é o PC, com o endereço de memória da primeira instrução e inicia a execução. Aí continua na setinha, ou ele pode ser finalizado, ou ele pode, a operação permite que o processo retorne ao estado de execução exatamente de onde parou, sem perda de dados. Ou, se o programa falhar na execução, o sistema operacional salva no BCP o conteúdo de todos os registros e dá as demais informações do processo e suspende a execução. Então, basicamente, o procedimento da execução de um processo segue esse cenário. Processo é uma entidade dinâmica que só existe enquanto está em execução. A partir do momento que você finalizar, tudo que está na memória guardado é apagado. É algo em atividade que pode receber, processar, produzir dados. Isso significa ação. Por isso, o processo é dinâmico. A partir do momento que você finaliza, não vai precisar receber, processar e produzir algo, entende? Mas o que é feito, o gerenciamento desse processo, como é feito? Nós temos, então, os gerenciamentos. Como que é feito o gerenciamento desses processos? Existe o computador com um único processador, né, que é o CP. E também o gerenciamento, que é um computador com mais de um processador, né? Então, existe duas formas de gerenciamento a partir do modelo de máquina que está sendo executada. Máquinas com apenas um processador e máquinas com mais de um processador. Então, vamos ver. Gerenciando os processos. Quando o computador, né, com uma única UCP, primeiro, o sistema operacional ele prepara a área de trabalho do processo em um espaço reservado que corresponde ao total de memória disponível. Segundo, ele transfere a execução para o processador. Terceiro, aguarda. Observação. O sistema operacional só vai ser chamado caso o processo acesse algum periférico e termine. O que a gente pode concluir aqui é aqueles computadores com um único processador, ou seja, você liga um programa ou abre um programa, o que vai acontecer? Todos os recursos que a máquina tem será disponibilizado para aquele programa. Aí, se eu quiser executar um outro programa, não vai ser possível, porque todos os recursos foram demandados para apenas um aplicativo. Vamos ver o próximo gerenciamento. Gerenciamento de processos com mais de um processador. Exemplo, 3 UCPs. O sistema operacional reserva 1/3 do espaço disponível na memória para cada processo. Alterna a execução de forma segura.
Observação. O sistema operacional ele divide aqui, nesse caso, os recursos disponíveis da máquina física entre 3 máquinas virtuais, uma para cada processo. Essa técnica é chamada de multiprogramação. O que a gente entende aqui, a partir do momento que você executa uns 4 processos, a máquina vai visualizar os 4 processos, mas verificar todos os recursos da máquina e ele vai dividir nesses 4 processos, né? Vai ser criado uma rotina. Esses processos entram na fila para que cada um tenha uma cota de execução, mesmo que aquele processo não tenha sido finalizado. Ele precisa dar vez ao próximo, né? Quando você precisa daquele BCP, interrompe um pouquinho para poder executar mais à frente, não é assim? Gerenciando os processos. Então, quando um processo termina ou um novo processo é criado, é preciso ajustar o uso dos recursos que são limitados para atender a nova configuração. Podemos dizer, então, que processos que realizam muitos cálculos e raramente acessam periféricos ocupam mais tempo da UCP, né? Processos que acessam periféricos com frequência passam grande parte do tempo aguardando, ocupando pouco tempo da UCP. Na prática, quando você abre um programa, ele executa muito rapidamente. A partir do momento que você vai abrindo mais programas, ele demora um pouquinho mais. Porque o sistema operacional ele tem que ver quais são os processos, se já estão abertos, já estão abertos, para que ele possa realocar os novos recursos e fazer a distribuição com mais esses processos. Dependendo da máquina, isso é muito sutil, né? E a gente quase nem percebe. Em outras, a gente percebe bastante, não é assim? Ou seja, você executou um programa que ele tem que emitir um relatório, mas o relatório vai ser impresso ou vai ser emitido no monitor. O que vai acontecer? Ele vai ficar mais tempo esperando para que ele seja exibido que os processos, que apenas são cálculos, por exemplo. Então, para realizar esses cálculos, para cálculos é bem mais rápido, né? No próximo slide aqui, continuando, vamos acompanhar então como que é essa execução de processos, né? Eu tenho lá na execução de processos, na execução de terminar, de acessar o periférico, esgota a sua cota de tempo, né? O sistema operacional ele suspende a execução e passa o comando do processador para o primeiro da fila. Essa operação de mudança de estado é chamada de mudança de contexto. Vamos ver no próximo slide o diagrama de estado de processo, né? Um novo, o processo é criado, né? O pronto, fila de execução ou quando o processo esgota a sua cota de tempo da UCP. À espera, o sistema operacional suspende sua execução por algum motivo ou ele executa uma operação de entrada e saída. Na execução, o processo é executado segundo o algoritmo de escalonamento do sistema operacional. E no terminado, o processo é encerrado ou foi encerrado por acesso indevido, né, por exemplo. Então, aqui ilustra, bem simples, um diagrama de estados de um processo. Nos sistemas operacionais modernos, ele tem um domínio completo sobre a UCP. Ele pode, a qualquer tempo, suspender a execução de qualquer processo através de um mecanismo chamado de interrupção. Por isso mesmo que o sistema operacional ele tem aquela autonomia. Como ele tem vários recursos, ele coloca não respondendo, né? E se for um sistema proprietário, por exemplo, ele até emite, quer enviar um relatório, né? Porque entende que é uma falha no sistema operacional e que ele não soube administrar por algum motivo e quando ele sabe, ele vai realocar todos os recursos para tentar reverter o sistema. E em alguns momentos, aquele programa não está respondendo. Ele passa, então, a execução do sistema operacional. E assim por diante. Certinho até aqui, vamos ver, então, os tipos de processos. Nós temos tipo de tarefa, né, que consome recursos do sistema computacional, que é o CP,
e acessos periféricos. Processos limitados pela UCP. Também temos os processos limitados por entrada e saída. Nós temos a forma de comunicação, processos que recebem informações, processam e apresentam resultados. Dentre eles, nós temos os processos em primeiro plano e os processos em segundo plano. Bom, pessoal, terminou aqui a primeira parte da aula. Nós vamos agora fazer uma revisão do que estudamos através de algumas perguntas e respostas que irá ajudá-lo a lembrar e prepará-los para resolver as atividades que serão vistas a seguir. Então, o sistema operacional, ele oferece meios que um programa seja carregado na memória principal e executado, sendo essa uma das principais funções de um sistema operacional. Então, defina esse processo. Como é que seria? O sistema operacional administra o espaço, como você já foi visto, do sistema computacional. A partir do momento que você executa um ou vários aplicativos, o sistema operacional ele vai verificar quais recursos serão utilizados por cada aplicativo e a partir daí ele vai fazer uma alocação de recursos, né, para cada um deles. Portanto, a execução de um programa dentro de um ambiente fornecido pelo sistema operacional, né? Os recursos que o sistema operacional usa para executar o programa são a memória, o tempo de processador e o espaço em disco. O processo é uma entidade dinâmica que só existe enquanto está em execução, como nós já vimos. É algo em atividade que pode receber, processar e produzir dados. O sistema operacional, ele faz o gerenciamento dos processos no computador, apresentando características diferentes quando gerencia o computador com um único processador, a UCP. E quando gerencia o computador com mais de um processador UCP, né? Então, explica as diferenças, né? Qual que é a diferença? Quando trabalhamos nessas duas linhas, né? O computador com um único processador, a UCP, o sistema operacional ele prepara a área de trabalho do processo em um espaço reservado, que corresponde ao total de memória disponível. Transfere a execução para o processador. Aguarda. Então, é isso que acontece. O sistema operacional só vai ser chamado caso o processo acesse algum periférico ou termine. O computador com mais de um processador, né, o exemplo 3, os CPs, só reserva um terço do espaço disponível na memória para cada processo. Nós já vimos também. Alterna a execução de forma segura. O sistema operacional ele divide os recursos disponíveis da máquina física entre 3 máquinas virtuais, né, uma para cada processo. Essa técnica é chamada de multiprogramação. Nós estamos repetindo aqui que a gente já foi visto. Quando o processo termina, um novo processo é criado e é preciso ajustar o uso dos recursos que são limitados para atender a nova configuração. Então, gente, vamos mostrar agora nos slides para ficar melhor para visualizar, tá? Vamos fazer as perguntas e vamos responder. A mudança de estado é conhecida como mudança de contexto, ou seja, o sistema operacional suspende a execução do processo e passa o comando do processador para o primeiro da fila. Essa mudança pode ser identificada em 3 momentos após a execução do processo. Cite-os. Quais são esses momentos, né? Quando o processador termina, quando acessa um periférico e quando esgota a sua cota. Tá? Então, esses são os 3 momentos, né, que o sistema operacional suspende a execução do processo e passa o comando para o processador para a primeira da fila, né? Próximo. Ao executar um programa, o sistema operacional reserva uma área na memória principal para armazenar os dados. Cite. São armazenados na memória principal o programa executável e os dados. O programa executável, que é o código, o programa executável, ele é passado por uma compilação que gerou uma extensão, o exe, guardados em algum local. E também armazena dados,
que será alocado uma área para os dados, né? São aqueles que serão criados, são os dados que já têm armazenados e os dados que serão processados, guardados em algum lugar. Para carregar o bloco de controle do processo BCP, estrutura de onde serão armazenados todos os dados necessários para o controle da execução do processo. Então, é a partir do BCP que todos esses dados, aquele texto que você digitou, não foi salvo e está armazenado no BCP. Ao sair do Word, por exemplo, abre outro aplicativo. Quando você volta ao texto, está do mesmo jeito, porque ele ficou armazenado numa área reservada pelo sistema operacional. Vamos para o próximo. Os processos são classificados em duas categorias, CIT e AS. Lembra das categorias, né? Que temos lá. As categorias, por exemplo, tipo de tarefa. Consomem recursos do sistema computacional. A UCP é acessos periféricos, né? E os processos limitados pela UCP, que é processamentos mais rápidos. Os processos limitados por entrada e saída também. Forma de comunicação, né? Processos que recebem informação, processam e apresentam resultados. Processos em primeiro plano, né, são aqueles aplicativos que você abre e trabalha um de cada vez. Processos em segundo plano são aqueles aplicativos que ficam armazenados no canto inferior direito da tela. Exemplo, né, o relógio, o antivírus, certo? Vamos para o próximo. Olha, vamos analisar aqui essa pergunta. Na computação, há duas palavras que sempre são citadas, pois uma depende da outra, né, que é o hardware e software. Como no grupo define esses dois termos, né? Então, temos que reforçar esses termos. O software é o conjunto de instruções armazenadas em discos ou em chips internos do computador, que determinam os programas básicos, utilitários ou aplicativos que ele tem para serem usados. O hardware é um conjunto dos componentes eletrônicos de um computador, né, como processador, memória, disco rígido, monitor, equipamentos, etc. A outra pergunta, né? Os sistemas operacionais são importantíssimos para o funcionamento da máquina. Defina o que é o sistema operacional. Você também precisa saber isso. Esse conceito é importante. O programa de computador que faz com que a máquina funcione, né? A gente pode interpretar o sistema operacional dessa forma, atuando como intermediário entre o usuário e o hardware de um computador, gerenciando acessos e controlando os recursos computacionais. Os sistemas operacionais desenvolvem algumas funções para o bom desempenho dos computadores. Cite 3 funções para o bom desempenho do computador. Primeira, não permite aos aplicativos do usuário acesso direto ao hardware. Segundo, controla, gerencia o acesso aos recursos do sistema de forma justa, organizada e protegida. Terceiro, garante pedidos de recursos, né? E nós vamos aqui, temos outras funções. Mede a utilização, os recursos, né? Resolve conflitos de diferentes programas também, deve fornecer uma visão estruturada e organizada das informações, independentes dos diferentes dispositivos de armazenamento. Outra pergunta. Os sistemas operacionais são classificados em 3 categorias. Em virtude de alguns fatores, indique-os. São classificados em função do número de programas executados simultaneamente, pelo número de processadores por ele controlados. Tá? Então, essas perguntas são importantes para fazer o resumo do que nós já estudamos. Que tipo de tarefas podem ser realizadas com o uso do sistema operacional? Lembram? Dentre várias tarefas, né, podemos observar ao abrir um arquivo, ao usar um editor de texto ou acessar a internet, dentre outras atividades. Outra pergunta. Com relação ao computador,
Qual a responsabilidade do sistema operacional? Ele é responsável por facilitar o uso do computador, mostrando uma interface amigável para que o usuário possa operar a máquina, mesmo sem nenhum conhecimento do seu funcionamento. Vamos para mais uma perguntinha. Cite os tipos de classificação, né, para os sistemas operacionais. A classificação, nós podemos classificá-los em monoprogramáveis ou monotarefas, multiprogramáveis ou multitarefas. Outra pergunta, como podemos classificar o software? Cite as categorias básicas. Software de sistema. São programas responsáveis por controlar o hardware, ou seja, os drivers de dispositivos que fazem a interface entre os periféricos e o sistema operacional. Software de programação são programas para criar outros programas, né, tais como linguagens de programação, compiladores e outras ferramentas para produzir o software. Software de aplicação, né, que é programas de negócios, exemplo, editores de texto, planilhas, apresentações, né, e programas educacionais, que são jogos, aplicações de multimídia e telefonia. Bem, pessoal, são esses tipos de perguntas, né, que trabalharemos nas atividades e avaliações, né? Então, estamos aqui encerrando esse conteúdo de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham entendido todo o processo de funcionamento do sistema operacional, né, que vimos nessa disciplina de Hardware 2. E caso tenha ficado alguma dúvida, pode entrar em contato, né, com o auxílio dos fóruns no ambiente virtual e recorrendo aos tutores, e que eu aguardo o contato então de vocês. Eu agradeço pela atenção de todos, né? Tenham bons estudos, abraço e até mais.